O que é que se faz exatamente quando se fala em investigação em medicina? E como é que se passa de um laboratório para fármacos que podem revolucionar o curso de doenças e salvar vidas? Para nos falar sobre ciência, convidei a professora Maria Manuel Mota, bióloga, investigadora e diretora executiva da Fundação GIM. Este mês de outubro teremos as Pink Ribbon Talks, 4 episódios dedicados ao cancro da mama, com o apoio da Fitness, para falarmos e descomplicar tudo sobre o cancro da mama. Olá, professora Maria, bem-vinda. Olá, como estás? Este é um episódio muito especial. Nós, na verdade, já tivemos um episódio sobre o cancro de mama, mas eu acho que agora é interessante ver como é que se passa do laboratório para a vida real e que avanço é que se tenha feito. E era perguntar, se calhar, primeiro para darmos aqui um bocadinho de contexto. Porquê é que é tão importante falar sobre o cancro da mama e como é que estamos em termos de números em Portugal? É muito importante falarmos em cancro da mama porque nós temos ainda 9.000 casos, todos os anos, novos casos diagnosticados de cancro da mama e ainda temos 2.000 mortes todos os anos por causa da mama. E, portanto, é algo que é importante chamar a atenção que ainda não temos as respostas todas, ou seja, fizemos um progresso incrível há umas décadas atrás, há 4, 5 décadas atrás, ter cancro da mama era uma sentença de morte, já não é uma sentença de morte, ter cancro da mama é a ciência e a medicina arranjou solução para cerca de 85% dessas mulheres, mas temos ali ainda aqueles 15%, 10, 15% para o qual ainda é difícil. E normalmente esses casos que são difíceis são cancros que metastizam, ou seja, saem do tecido da mama, portanto vão para outros tecidos e aí começa a ser muito difícil termos fármacos para os quais essas novas células que estão no tecidos não são resistentes ou portanto ainda reagem e portanto morrem à presença desses fármacos, ou então são em locais que é muito difícil ter acesso e por isso a partir daí é que é mais difícil nós controlarmos. E eu estava aqui a ler uma estatística assustadora, mas que eu acho que é só para nos contextualizar também um bocadinho, que varia, já li que 1 em cada 8 ou 1 em cada 12 mulheres vai ser diagnosticada com cancro de mama, portanto isto aqui numa sala é fácil encontrarmos, quer dizer, é fácil pormos isto em perspectiva. E eu acho que nós temos mais do que 8 mulheres amigas, ok? Claro, e é fácil pensar que não é assustador ao mesmo tempo. Que fatores de risco é que têm contribuído e o que é que acha que está a contribuir para o facto de termos estes números que são sempre um bocadinho assustadores, não é? Eu acho que estes números são muito assustadores, mas ao mesmo tempo também temos que ver isto com calma, ok? Por um lado, temos que ver que o cancro da mama não é uma sentença de morte. E, portanto, quanto mais rapidamente nós descobrirmos, mais fácil será tratar e a pessoa continuar a sua vida. O diagnóstico precoce, não é? Vai melhorar muito o prognóstico. Em Portugal, temos que dizer que isso foi feito nos últimos 20 anos, algo excepcional. Nós temos realmente até carrinhas que vão pelo país fora, que fazem mamografias a todas as mulheres acima dos 50 anos são convidadas para fazer parte agora acima dos 45 desde este agora diminuíram para os 45 e obviamente o que está a ser preocupante agora é que temos muitas mulheres abaixo dos 40 anos que têm cancro da mama. E muitas vezes, quando descobrem, já é muito tarde, porque obviamente não fazem parte dos rastreios, etc. E também não queremos, de repente, que façam parte dos rastreios, porque nós não queremos fazer mamografia a todas as mulheres com 30 anos, 35, porque fazer uma mamografia também tem o seu risco. Claro, também tem a radiação, etc. Portanto, não é isso. Mas, como ainda é algo novo, ainda estamos, a ciência e a medicina ainda estão juntos a estudar o que é que será melhor o caminho para fazer isto, porque é algo realmente novo, e que nós ainda não sabemos exatamente as razões porque é que isso acontece. Está a acontecer em vários cancros de uma maneira geral, mas o cancro da mama com uma grande predominância. Agora, o que é que nós podemos fazer para evitar ou diminuir estes números? Nós sabemos que apenas 5 a 10% dos cancros da mama são algo que tem a ver com os nossos genes. É hereditário, foi-nos transmitido algumas mutações nos nossos genes. Porque ouve-se muito falar daquela mutação BRCA, não é? Exatamente. Na altura da Angelina Jolie falou-se muito disto. Exatamente, e portanto há mulheres que obviamente que nascem com mutações no BRCA. Existe uma mutação que foi descoberta no IPO de Lisboa em 2007, que é uma fundadora portuguesa, portanto é uma mutação que acontece em território português, não é? E portanto há várias mutações no mundo em que aparecem que as mulheres quando nascem com isto têm uma maior predisposição para desenvolver. Mais uma vez, não é certo que vão desenvolver, mas aumenta o risco de poderem desenvolver cancro da mama. É um fator de risco. Exatamente. Mas dizendo isto, só 5 a 10% dos cancros da mama do mundo inteiro têm esta base genética.
tudo o resto parece ser ambiente. E o ambiente tem a ver, nós sabemos, com obesidade, números muito variáveis, às vezes, de colesterol, etc. E, portanto, muitas variações a esse nível. Tem, obviamente, a idade é um risco. Quanto mais velha a pessoa é, a pessoa... Por isso é que o rastreio também está implementado a partir dos 45, não é? Nós sabemos que o risco aumenta, por isso o benefício do rastreio também aumenta. Sabemos também que uma vida sedentária predispõe para cancro, para vários diversos tipos de cancro, para várias diversas e doenças crónicas que aparecem com a idade, mas o cancro da mama é um deles e muito predominante. Portanto, o que nós aconselhamos a todas e a todos, porque atenção, e também há um aspecto importante aqui, é que 1% dos cancros da mama não são em mulheres, são em homens. E esses casos muitas vezes também são graves porque são daqueles que são desvalorizados e quando vão já é muito tarde. Portanto, é muito importante esta Semana da Mama não ser uma semana que é apenas feita para as mulheres. Eu sei que é o mês rosa, é uma cor associada às mulheres, às meninas e às mulheres, mas eu tenho que dizer que é preciso muito cuidado com isto. Isto é uma campanha de chegar a todos, homens e mulheres. Por toda a gente a falar sobre este cancro que afeta tanta gente. Afeta tanta gente. E o que afeta não é apenas a vida da pessoa que é afetada. Há todo um lado da vida familiar, há todo um lado da parte psicológica de todos os amigos e família que, no fundo, estão à volta destes pacientes, sejam homens ou sejam mulheres, que, obviamente, têm um impacto enorme global. Eu estava a dizer que todos nós conhecemos mais de 8 mulheres, mas também todos nós já conhecemos uma pessoa que teve cancro da mama. E eu posso, mesmo vocês que são mais jovens do que eu, já conheceram pessoas que têm ou uma tia... Eu, como sou médica de família, sinto que é um diagnóstico que eu tenho visto cada vez mais e em pessoas cada vez mais jovens, não é? Também é uma coisa assustadora. É uma coisa assustadora, mas temos que falar sem alarmismos. Ou seja, temos que falar não com uma enorme ligeireza, mas com um certo respeito pela doença, mas mais para alertar as pessoas para fazerem o rastreio, todo o lado do que podem elas fazer, ter uma vida saudável, alimentarem-se bem, comida, portanto, alimentação equilibrada, fazerem exercício, 30 minutos por dia de exercício moderado, que pode ser a caminhar, obviamente dormirem bem, tudo isso faz parte de uma vida saudável. Sabendo que, claro, que há casos, e isto também é importante ressalvar, que há casos em que nós fazemos tudo bem, não é? Ou seja, não é propriamente como se a pessoa tivesse... Mas ainda bem que referes isso, porque eu acho que isso é muito importante, é que é assim, ok, claro, fez tudo mal, fumou. Não, obviamente nós sabemos que podemos controlar algumas coisas, mas todos nós queremos é diminuir o risco ao máximo. Exatamente. Eu acho que quando estamos a falar de fatores de risco há um bocadinho esta tendência do ou tudo ou nada. E não, isto havia a Cristina Pereirinha, que até já veio cá ao podcast, falava muito desta equação, que é nós vamos tentando reduzir o número de fatores de risco e depois, claro, temos o peso genético, então vamos tentar reduzir naquilo que podemos e melhorar aquilo que podemos, sabendo sempre que isto é multifatorial, não é? Não é fiz uma coisa bem, que estranho, tive cancro, ou fiz tudo mal, mas nunca tive, portanto é uma multitude de coisas. Isto também faz com que, e dizia bem, que o diagnóstico é cada vez mais frequente, mas também temos cada vez mais soluções e isto deve-se muito à investigação. E de facto eu acho que é uma coisa, eu dizia há pouco que nós imaginamos sempre investigação como umas pessoas de óculos no laboratório só a fazer experiências e na verdade é muito mais do que isso e na verdade é precursora de muitas das coisas que nós fazemos em medicina, dos medicamentos que damos. Como é que funciona a investigação e como é que funciona isto de procurar saber mais sobre a causa das doenças e o tratamento das doenças? Primeiro estereotipo, não é? O cientista é um homem e não é um homem. Okay? Na nossa instituição, mais de 50% dos cientistas são mulheres. Portanto, não é, pelo menos nas áreas biomédicas, não é de todo sequer a maioria. E, portanto, aliás, a diretora executiva da Fundação é uma mulher. Não é? Sim, eu sou uma mulher. Tivemos várias mulheres até. Nós somos uma nova fundação. A Fundação Guima é muito recente, tem 1 ano de idade, mas surgiu da fusão, da criação do novo instituto pela fusão de 2 antigos e ambos os antigos institutos tiveram diretoras que também foram mulheres. Que era o Instituto de Medicina Molecular e o Instituto Gulbenkian de Ciência, exatamente. E, portanto, surgimos desse aspecto. Portanto, não somos homens, há homens e mulheres, há de todo tipo de pessoas, portanto, esse é um estereótipo. Não somos pessoas fechadas, cada vez mais a ciência necessita de pessoas que conseguem ver da A a Z, conseguem, no fundo, convencer outros a financiar a sua ciência, etc. Portanto, tem que estar abertos para a sociedade. Temos que pensar que nós vivemos com a sociedade. Portanto, esta Semana da Mama que nós fazemos também é uma forma de
dar à sociedade, de lhes dar informação sobre algo que nós fazemos, mas muitas destas coisas, muitos destes números, etc., não são propriamente o trabalho da Fundação GIM. A Fundação GIM o que tenta perceber, e os nossos cientistas o que tentam perceber, é como é que a vida funciona. E muitos deles não estão ligados ao cancro da mama, outros estão. E muitas vezes quando nós dizemos assim, sim, mas precisamos da ciência para chegar a fármacos, nós até precisamos da ciência um passo atrás. Nós precisamos da ciência para nos explicar como é que a vida funciona, como é que a vida foi criada, como é que evolui, como é que ela funciona num estado de saúde e num estado de envelhecimento ou de doença. E, portanto, o cancro faz parte, digamos, de nós percebermos como é que uma célula saudável funciona. Uma célula tumoral teve por origem uma célula saudável, só que se transformou e tornou-se numa célula, no fundo, doente. O que a ciência fez nas últimas décadas foi algo incrível, que já descobriu muitas novas formas de tratar mulheres, por exemplo, com cancro da mama, e muitos outros cancros, mas mulheres e homens com cancro da mama, em que simplesmente arranjou terapias que são muito específicas. Nós não tratamos todos os pacientes que chegam e que são diagnosticados de cancro da mama, não são tratados da mesma forma. Os cancros da mama têm classificações devido às suas características, tal como as pessoas, os cancros são todos diferentes e, apesar de estarem todos no tecido mamário, têm características muito diferentes, e como têm características diferentes, os cientistas percebem essas características e já arranjaram tratamentos específicos para cada um desses tipos de cancro. São terapêuticas cada vez mais individualizadas, não é? É chamada medicina personalizada, que obviamente tem em conta a saúde pública e, portanto, o rastreio é uma medida de saúde pública, porque nós sabemos que quanto mais cedo encontrarmos mais soluções e mais soluções que vão ser menos invasivas, que vão ser até menos caras, não é, para a sociedade, para tratar aquela pessoa, e a pessoa tem muito maior, ou tem uma probabilidade muito maior de viver um período longo de vida sem sofrer. E isto, no fundo, são o que nós queremos como sociedade. E são realmente medidas de saúde pública. Mas depois também temos que olhar para o indivíduo em si e ver as características do cancro que tem, as características e estilo de vida que as pessoas têm, e adaptar os tratamentos a essas mesmas pessoas. Mas então, por exemplo, na área do cancro da mama, como é que a Fundação GIM se organiza? Ou seja, o que é que consegue-nos dar assim um exemplo mais prático do que é que está a acontecer agora? O que é que estão a investigar? Ou seja, é mais na parte até do cancro em si, da parte da terapêutica, isto acontece tudo em simultâneo? Como é que funciona? Para quem está zero dentro de investigação? Claro. Então, e só lê os estudos já muito acabados e produto final. A Fundação GIM está organizada em 2 programas diferentes. Um que se chama o Programa de Descoberta e o outro que se chama o Programa CARE. E no inglês vem de Discovery e Care. O Care não é propriamente, é mesmo uma sigla, porque no fundo é um centro para ação, para research, não é? E expertise. No fundo, estes 2 programas, e o CARE também vem da palavra de cuidado. Um é um programa de descoberta em que nós estamos simplesmente a ver como é que as células tumorais crescem, como é que elas se multiplicam, como é que metastizam, e portanto há cientistas a estudar mesmo estas características, estas transições todas que acontecem numa célula tumoral até elas se tornarem metastáticas. Porque isso depois também pode ajudar a orientar a terapêutica, não é? Se eu descobrir que há uma coisa muito específica de uma célula tumoral da mama, depois vou conseguir... Nada que existe na medicina foi feito simplesmente porque alguém disse, uau, é isto que está lá e eu vou encontrar isto. Não, foi algum cientista antes que disse, o que está lá é isto. Descobriu antes de querer desenhar uma terapêutica, e isso é o programa de descoberta e que nós precisamos de fazer. Nesse sentido, nós estamos muito preocupados com a área, em termos de descoberta, do cancro metastático. Como eu disse, quando o cancro está confinado ainda no tecido mamário e ainda não saiu do tecido mamário, é muito mais fácil a terapêutica. Nós sabemos o tipo de cancro que tem, retiramos muitas vezes por cirurgia o tumor e tratamos exatamente para ter a certeza que não ficam células residuais. Agora, o que há menos soluções é para quando essas células já saíram dali, ganharam outro tipo de características, não são as mesmas células com as mesmas características das que estavam no cancro da mama, tiveram origem nessas, mas tiveram a capacidade de sair daquele tecido, ir para a circulação, chegar ao cérebro, chegar aos ossos, portanto chegar a outro tipo de tecidos, e muitas vezes até ganham características desses outros tecidos, e aí começa a ser muito mais complicado de tratar. E por isso é que essa parte da investigação é muito em descobrir porque é que isso acontece. Exatamente, então o que nós temos é não só descobrir o que está, portanto do programa de Discovery, mas do programa CARE temos cientistas mesmo a tentar arranjar diagnósticos, mas diagnósticos de metástases, ou seja, de a categorizar ainda mais, não é? Pôr tudo em caixinhas ainda mais específicas. Ou seja, no fundo, o ideal seria, quando uma mulher vai para uma cirurgia para tirar o cancro da mama primário, termos uma noção, tentar perceber
porque que algumas mulheres vão metastizar, vão ter um cancro que metastiza e outras não vão ter um cancro que metastiza. E esse é um programa de descoberta que estamos a tentar. Por outro lado, nós sabemos quais são as características destas células que resolvem sair do tecido mamário e ir para a circulação. Então, ter um diagnóstico é algo que está a ser desenhado pelos nossos cientistas Sérgio Dias e Carine Serre, em que seja uma biópsia líquida. Tiramos um pouco de sangue de X em X tempo e vemos se há células metastáticas ou não a circular a muito baixo nível. Termos métodos que detectam a muito cedo. Quanto mais cedo detectarmos, sabemos que se estão em circulação, vão para outros, temos logo que começar a tratar. Claro, um dos pilares, e isso já tinha dito até, um dos pilares de reduzirmos estes números é precisamente o diagnóstico precoce, não é? A pessoa primeiro fazer o rastreio se estiver, lá está, na idade de rastreio ou se tiver antecedentes familiares que o justifiquem antes disso, mas também isto de conhecer o seu corpo, a palpação, saber o que é normal, o que não é, falar com o médico, depois trabalhar também na parte dos estilos de vida. Portanto, esta parte toda da prevenção e do diagnóstico precoce são um professor essencial. Esse é essencial. O que nós falamos é que há dois tipos de diagnóstico. O diagnóstico para descobrir pela primeira vez que tem um cancro da mama, que está, esperemos, confinado ao tecido mamário, e há um diagnóstico 2.0, que é a pessoa já teve cancro da mama e quando é que vamos detectar o mais cedo possível se há ou não a possibilidade daquele cancro metastizar. Ter metastizado, apesar de ter sido removido, apesar de ter sofrido tratamentos, se houve ou não células que ficaram. Um tipo de cancro. Exatamente, para podermos tratar mais uma vez o mais cedo possível antes de se estabelecer noutros órgãos e noutros tecidos. E depois, portanto, isto é a parte mais descoberta e depois na parte terapêutica como é que funciona, não é? Porque tinha a parte do care. Sim, a parte do care no fundo é este diagnóstico 2.0, em que já sabemos as características destas células que metastizam e encontrá-las o mais depressa possível. Portanto, estamos a desenhar um projeto de diagnóstico, estamos a desenhar um diagnóstico 2.0 para detectar o mais cedo possível mulheres que têm células com a capacidade de metastizar. E o que é que já se fez assim nos últimos... Eu sei que a investigação é tudo muito demorado, não é? E bem, porque são processos de investigação complexos. O que é que se tem feito assim nos últimos 10 anos? 10 a 20 anos, o que é que tem mudado e o que é que já se descobriu com esta investigação? Ou seja, com esta investigação que eu estou a falar agora é uma investigação muito recente, mas temos que dizer que a investigação que é feita em Portugal e no mundo inteiro é uma investigação que ganhou imensos anos de vida, imensas vidas no mundo. Como eu disse, imensas mulheres morriam com cancro da mama, era quase uma sentença de morte e agora não é uma sentença de morte. Portanto, investigações. E vamos pensar, imunoterapia para cancros mais agressivos é algo que simplesmente nós podemos simplesmente dirigir esta imunoterapia. E a outra que falamos muito é quando os cancros têm receptores para hormonas e nós usarmos hormonas que simplesmente bloqueiam essas células tumorais. No fundo, nós hoje podemos ter mulheres que tiveram um cancro da mama primário e depois tomam um fármaco que no fundo é nada mais do que bloquear a ligação de uma hormona ao cancro, às células tumorais, as potenciais células tumorais que podem ficar ali. As mulheres tomam isto o resto da vida. Eu posso dizer que eu tenho uma amiga que teve cancro da mama há 12, 13 anos, toma isto todas as semanas e simplesmente tem uma vida normalíssima, nunca mais teve qualquer tipo de problema. E isto é realmente o avanço que a ciência trouxe para a vida destas pessoas. E como é que, porque eu acredito que por serem programas também demorados e em que é isso, é muitos anos, depois parece simples no final, não é? Que é só, toma este medicamento, mas quer dizer, foram anos de investigação e de pesquisa. Como é que é o financiamento deste tipo de instituições que vai procurando encontrar cada vez mais informação? É difícil, ainda falta financiamento, porque eu sinto que, pelo menos uma queixa que eu sempre ouvi durante a faculdade, e fiz assim alguns programas de estudo de investigação, uma coisa que diziam sempre é que falta muito financiamento, falta muito apoio à investigação em Portugal, não é? Tem notado alguma diferença? Como é que funciona? Há muita falta de apoio, ok? Há muita falta de apoio e há uma falta que é culpa nossa também, que muitas vezes as pessoas querem algo... no fundo há financiamento para produzir um produto, produzir um fármaco, produzir quando vacina. Já tem tudo comprovado, não é? Mas isso é preciso, as pessoas têm que entender que o conhecimento é algo que é da natureza humana. Eu, por acaso, hoje estava a almoçar com alguns colegas meus na Fundação GIM, cientistas, etc. As pessoas, um colega meu disse algo que eu acho que é algo muito interessante. Na verdade, não há nada mais nobre do que a capacidade de nós aumentarmos o conhecimento dos seres humanos. O conhecimento... Não sabemos muitas vezes para que é que esse conhecimento serve, mas algo que nós não compreendíamos ontem e que passamos a compreender hoje é algo mesmo Empodera-nos. Empodera-nos. Não sabemos para que ainda, e isso é algo
que eu acho que falta nós termos essa capacidade de explicar às pessoas. Muitas vezes o que os cientistas fazem não têm imediatamente uma capacidade de simplesmente ter ali a solução para o nosso problema hoje. Mas tenho a certeza que aquele conhecimento vai servir de solução para muitos problemas no futuro. E, portanto, há este equilíbrio que nós temos que ter, que usar conhecimento que foi produzido há muito tempo para já arranjar soluções para as coisas, para os problemas de hoje. Isso acontece. E lá está, por isso é que uma fundação como a Fundação GIM tem um programa de descoberta e um programa de cuidado. Um programa que está próximo da solução e um programa que está simplesmente a descobrir como é que a vida funciona. Mas é muito engraçado este paralelismo, porque se calhar é até o elo que nos liga, porque eu acho que na comunicação e eu gosto muito da área de prevenção, não é? E a prevenção também é algo que não dá um fruto óbvio, não é? Não estamos a vender nenhum produto, é uma coisa que demora muitos anos a dar resultado. E a investigação tem um bocadinho isto, que é, então, mas não está aqui a sair nada, eu não vou investir num produto que não me está a dar nada para já, não é? Mas isso é algo que nós temos que ter essa noção. Só que é isso. Não pode ser tudo tão rápido. E cada vez, eu acho que as pessoas querem tudo muito mais rápido. Eu tenho que dizer que a semana passada nós tivemos, a Fundação GIM organizou pela primeira vez o que nós chamamos GIM Fest. É um festival de ciência que tem 2 dias só para cientistas a discutir um assunto e sempre à volta de as perguntas. Quais são as perguntas que ainda não temos resposta? E estarem todos lá juntos a tentar ver quais são as perguntas para amanhã. E o terceiro dia é aberto à sociedade, onde nós explicamos quais foram as conclusões que os cientistas tiveram e explicamos à sociedade. E é exatamente isso. O objetivo é explicar às pessoas que as perguntas, ainda há muitas perguntas em aberto. Nós ainda não sabemos tudo, ok? Mas ao mesmo tempo, é engraçado dizer isto, porque o tema este ano era envelhecimento e longevidade. Também é assim o tema do século, toda a gente quer, não é? Mas está ligado ao cancro, porque obviamente nós temos muito mais probabilidade de ter cancro a partir de uma certa idade do que antes, não é? O envelhecimento aumenta. As células ficam menos boas a replicar, não é? Exatamente. Mas houve uma pessoa, um cientista que se chama Brian Kennedy, que apresentou um conceito que ele é americano, mas vive em Singapura há muitos anos, está a desenvolver sobre o envelhecimento da população em Singapura. A dificuldade disto é eu explicar às pessoas que o que estamos agora a estudar é para algo que eles vão sentir daqui a 10, 15, 20 anos. Porque as pessoas agora, se começam aos 30, aos 35 anos no programa, são jovens e são imortais, não é? Mas se não começarem agora, a verdade é que podem ter um final de vida menos saudável, mais comprometido, menos autónomo, etc. Mas é difícil explicar isso, porque nós, na verdade, apesar de nós termos o conceito de futuro e de, no fundo, poupamos dinheiro para o futuro, nós esses conceitos já existem como adultos, mas no fundo não continuamos a ser como uma criança que se gosta sempre de ter o prémio na altura. E há este conceito é isso, eu também acho que nós pensamos muito em investigação como aquilo que se faz para nos dar um medicamento novo, mas há esta investigação toda de eu preciso saber como é que o corpo funciona primeiro, e eu acho que essa é a grande dificuldade, é que às vezes não dá logo ali um resultado em que a pessoa vê o produto final apresentado, não é? Mas que é muito importante, que é eu preciso e eu vejo o paralelismo na minha área, que é eu preciso ensinar às crianças como é que se come, mesmo que, ok, se calhar elas não vão já sentir esse impacto, e que a população e que os governos não vão sentir logo esse impacto, mas é isso que faz com que depois no futuro o trabalho de todos nós seja muito mais fácil, não é? Sem dúvida. Na investigação e eu tenho que dizer que, por exemplo, nisto do envelhecimento, houve um seminário espetacular de uma cientista americana em que simplesmente ela explicou algo que era o estudo que ela fazia é tanto estudar baleias que vivem mais de 200 anos e nunca desenvolvem um cancro em 200 anos. E é tão importante percebermos como é que nunca desenvolvem um cancro. São mamíferos como nós, não têm hospitais como nós, não têm médicos de família na prevenção. E como é que não desenvolvem cancro? Não estão expostos à poluição. E as pessoas dizem, mas para que é que me interessa saber isso? Interessa, porque se nós encontrarmos qual foi o mecanismo, em termos, a natureza evolutivamente já criou um animal que à partida não desenvolve cancro. Claro. Ora, se nós percebermos como é que a natureza chegou a este ponto, nós podemos usar em nós. O que é que torna o cancro da mama tão complexo do ponto de vista da investigação e onde é que a ciência ainda não tem assim aquelas tais respostas que me dizia agora, que me dizias que tinham falado, não é? As respostas para as quais não temos dúvidas, quais é que são na área do cancro da mama? É assim, devem ser muitas, não é? Isto também é uma pergunta ingrata. São muitas. Mas sem dúvida que neste momento as grandes perguntas de futuro se prendem com o cancro metastático. O que é que faz? Este que se espalha, não é? Este que se espalha. Porquê que em algumas mulheres ou homens simplesmente o cancro está confinado naquele tecido e há outros em que simplesmente as células começam a estar descontroladas?
Outro, muito importante, a resistência a fármacos. Porque é que algumas células tumorais muito rapidamente passam a ser resistentes aos fármacos que estamos a usar e, portanto, muitas vezes há uma boa resposta inicial, mas rapidamente deixa de haver. E eu penso, não sendo, e tenho que também referir isso, eu não sou uma experta em cancro da mama, eu sou a diretora da Fundação GIM e, portanto, tenho muitos colegas meus cientistas, eu também sou cientista, mas trabalho numa doença infecciosa, malária, e obviamente percebo da biologia, percebo da vida e como é que a vida, no fundo, e é isso que nós estudamos. Como é que as todos, células funcionam, não é? como as células funcionam. Aquilo que nós aprendemos em biologia na escola. E eu estudo numa infecção, mas como é que as nossas células funcionam na presença de um agente infeccioso, como é que este parasita que eu estudo, que é o plasmode, como é que funciona, e os meus colegas no cancro também, as perguntas muitas vezes são similares. É como é que nós, como seres humanos, reagimos a um tumor de uma maneira diferente das outras. Portanto, a diversidade, e as pessoas dizem assim, mas porquê que não arranjam algo para o cancro? Porque nunca vamos arranjar algo para o cancro. Nós vamos arranjar cada vez terapias, cada vez soluções mais personalizadas. Os cancros não são todos iguais, mesmo um cancro da mama, os tipos de cancro da mama são muito diversos e por isso é algo muito complexo. Dizendo isto, nós temos mulheres que já vivem há 30, 40 anos depois de ser descoberto um cancro da mama nelas e que ficaram bem. E, portanto, isso é incrível. E há essa mensagem de esperança, não é? Porque no meio destes números de 1 em cada 8, ou mesmo que seja 1 em cada 12, é importante sabermos que, de facto, a investigação está a acontecer e que está a fazer esse caminho e que cada vez mais vamos ter soluções e soluções com menos efeitos adversos e mais personalizadas e que garantem tudo aquilo que nós queremos em medicina, que é mais qualidade de vida, não é? Exatamente. Ou seja, nós queremos adicionar vida aos anos, não é? Nós não queremos só por si aumentar a esperança Sim, não me média de interessa que vida. a pessoa viva até aos 100 se está acamada e sem... Exatamente. Nós queremos adicionar vida saudável aos anos que temos, não é? E queremos que esses anos sejam os mais possíveis, mas queremos adicionar vida a esses anos. E para adicionar vida a esses anos, temos que ter formas de tratar a nossa vida, ao longo da nossa vida, muito com prevenção. A prevenção é, sem dúvida, algo que devia ser a primeira linha de ação e muitas vezes esquecemos. O nosso Serviço Nacional de Saúde muitas vezes está quase para tratar pessoas e porque, digamos, é uma onda, não é? Um tsunami de casos disto, daquilo e às vezes esquecemos a primeira linha, que é a linha de prevenção. É a analogia de fechar a torneira em vez de estar a passar a esfregona, não é? Exatamente. É ótimo termos esfregona e temos de ter porque não vamos ter uma inundação, mas quer dizer, se ninguém fechar a torneira isto está a continuar e quando falamos muito de gestão de recursos, há muito esta coisa de o que é que está a causar, não temos médico de família, mas essencialmente o que causa é que nós temos uma quantidade de doença gigante. E por isso cá temos de voltar um bocadinho atrás, mas lá está, como não dá logo resultados, as pessoas têm essa resistência a investir naquilo que faz sentido, que é a prevenção, mas pronto, que demora, não é? Que demora a dar frutos. É a pessoa investir em algo que não vê logo o resultado. Exatamente, e isso é essa parte sempre é mais difícil. difícil. E a ciência é a mesma coisa. Nós precisamos da sociedade. E, portanto, esta semana para nós é uma semana em que nós usamos os nossos experts para estarem em contacto com as pessoas, com a sociedade. No fundo é para isso também fazemos o GIMFest, o terceiro dia com a sociedade. Nós percebemos que os cientistas têm que estar em contacto com a sociedade. Têm que lhes explicar o que é que nós fazemos. Até porque grande parte dos nossos fundos, temos que ter a noção, são parte dos impostos que todos nós pagamos, ok? Sim, isso era outra coisa que eu também ia perguntar, que é nós, por exemplo, associações, iniciativas como estas da Pink Ribbon Talks, com o apoio da Fitness, tudo isto é uma das maneiras de angariar fundos, mas como é que um cidadão normal que fica interessado em investigação, como é que pode apoiar, ou seja, querer aproximar-se um bocadinho e não ver tudo como, lá está, o laboratório distante, como é que pode saber mais e apoiar também? Ou seja, nós estamos muito interessados em que empresas, marcas, etc., se associem a estas nossas iniciativas. É uma dimensão é uma dimensão maior, em termos de financiamento que nos podem, obviamente, dar, e também, por outro lado, é algo que também tem uma capacidade pelas suas marcas de chegar a mais pessoas. O nosso objetivo é também chegar a mais pessoas com a informação certa. Hoje em dia as pessoas não têm falta de informação. Muitas vezes têm a falta da capacidade de discernir o que é boa informação do que não é boa informação. E, portanto, nós queremos, nós próprios, como Fundação GIM, sermos uma marca forte em que as pessoas confiam. No fundo, nós somos uma instituição científica que tem que ser
pelos seus princípios, é extremamente rigorosa na forma como transmite as mensagens, e as mensagens têm que ser rigorosas. E, portanto, queremos que as pessoas passem-nos a reconhecer e, obviamente, temos de estar junto com parceiros como a Nestlé para chegarmos com esta mensagem mais longe. E, portanto, isso sem dúvida. Mas todos devem estar próximos de nós. Ou seja, o que nós fazemos naquele terceiro dia do GIMFest é que todos venham falar connosco. E todos podem, no fundo, isto é mesmo muito importante, podem ajudar com amostras, com interesse, com divulgação das nossas informações, etc. Mas também com apoio financeiro. Eu, quando vivia em Londres, tinha muitos colegas, eu não trabalhava nesse instituto, mas tinha muitos colegas que trabalhavam no instituto que se chamava Imperial Cancer Research Fund. E, portanto, era um instituto só dedicado a cancro. Mais uma vez, tinha muita investigação fundamental. Perceber os fundamentos da vida. E até lançam eu lembro de ver uns PDFs que diziam um bocadinho quase todos os fatores de risco, não é? Na alimentação, o que é que protegia, o que é que aumentava, o que é que diminuía, fazia assim uns resumos e uns infográficos. 95% do financiamento daquela instituição, que era um instituto maior do que a Fundação GIM agora, ok? Tinha mais de 1000 investigadores e simplesmente o 95% do financiamento era de doadores individuais, ou seja, de pessoas que davam. Eles tinham uma campanha que era 1 libra por pessoa na altura e chegavam-nos, isto é, nos anos 90 ainda nos chegavam uns envelopes a casa e as pessoas eram convidadas a colocar 1 libra por pessoa que vivesse na casa no envelope e devolver pelos CTTs ingleses, não é? Portanto, para devolver pelo post office, devolver à instituição. E, no fundo, se todos ajudarmos, imaginem que nós temos em Portugal 10 milhões de portugueses. Todos os 10 milhões de portugueses gostariam de doar €1 para a investigação de como é que a vida funciona, como é que o cancro se estabelece, como é que o envelhecimento se estabelece, como é que doenças infecciosas todos podem escolher diferentes. Nós poderíamos ter 10 milhões de euros, o que faz uma diferença enorme. Sim, eu acho que é que aí o que falta é as pessoas também estarem mais próximas daquilo que está a acontecer, ou seja, não ser tudo meio cinzento de ok, mas o que é isto da investigação? E portanto descomplicá-la um bocadinho também, não é? E eu, pelo menos o que eu sinto na área dos estudos e de investigação é que é sempre uma linguagem muito complexa e portanto às vezes é difícil de perceber. Ok, mas expliquem-me o que é que está a acontecer mesmo, não é? E eu acho que é interessante também ouvir-te a ti falar, porque tens muito esta visão um bocadinho mais complicada de trazer as coisas, de explicar, não é? Temos que explicar às não pessoas. Somos, é isso, não somos homens, há muitas mulheres, há uma diversidade e estamos todos a fazer coisas diferentes e às vezes estamos só a tentar descobrir o porquê, não estamos a tentar arranjar já uma solução milagrosa, não é? Eu tinha um mentor, quando eu trabalhei em Nova Iorque, tinha um mentor que me dizia assim: se tu não fores capaz de explicar o que tu fazes à tua avó, que não é cientista, obviamente, numa família que não era cientista, a minha avó não era, de certeza, não estás a fazer um bom papel. Tu tens que ser capaz de desconstruir aquilo que tu fazes e seres capaz de explicar. E isso é o bom trabalho, obviamente, dos cientistas. Nem todos os cientistas têm o mesmo jeito, isso obviamente, mas por isso é que também temos gabinetes de comunicação, que são eles próprios que veem o leque todo e conseguem tirar e dizer estas peças são as necessárias para explicar que isto aqui vai ser um castelo, ok? Feitos de lã. E eu acho que essa é uma ação muito importante que nós temos que ter com a sociedade, para a sociedade estar connosco e mais do que nunca, é que neste momento a informação é tanta que é muito fácil as pessoas irem por um caminho de desinformação em vez de informação e acreditarem em soluções milagrosas soluções milagrosas ou teorias da conspiração, não é? Também é uma coisa que desde as teorias da conspiração às soluções milagrosas e, portanto, eu acho que é muito importante posicionarmos e gostaríamos muito de estar, nós e muitas outras instituições em Portugal, que simplesmente estarmos num lado em que as pessoas sabem o que sair dali é algo que nós podemos entender, mas acima de tudo é algo que é correto. Dizendo isto, há um outro conceito na ciência que também é difícil de entender. É muitas vezes podes-me fazer uma pergunta e eu dizer, por muitas destas perguntas estás-me a fazer de cancro da mama, eu hoje falei com colegas de cancro da mama para me dizerem o que é que eu posso responder em termos de números, etc. Eu tenho que saber, porque eu não trabalho em cancro da mama claro, especificamente. Não podemos saber tudo. Exato. E é muito normal, podias-me fazer uma pergunta, eu não estava a contar e dizer assim, não sei, vou perguntar a um colega meu se sabe, mas também mesmo que trabalha na área, ainda é algo que não sabemos, porque nós não sabemos tudo. E isso muitas vezes para a sociedade cria aquela ideia, se eles não sabem, isto é um Ser horror. cientista. Não sabe, não estamos perdidos. É uma mentira. Estamos perdidos. Não.
Nós vivemos com a dúvida, fomos treinados para viver com a dúvida, porque o nosso dia-a-dia é fazer perguntas. O cientista não é tanto o objetivo de encontrar soluções. Claro que quer encontrar soluções, mas tem é que estar treinado para saber fazer as perguntas certas. Portanto, para um cientista, se teve o treino certo, e o que nós pretendemos dar é isso, nós treinamos centenas de cientistas na nossa fundação todos os dias, é ensiná-los a fazer as perguntas certas. Sim. E a viverem bem com a dúvida. Eu acho que isto é um ponto brilhante, porque para mim um sinal de alarme é alguém que não tem dúvidas. E eu acho que quanto melhor o cientista, isto devia quase haver aqui uma relação direta, que é quanto mais se investiga, mais dúvidas tem, mas mais pertinentes elas são também. E eu acho que isto é tão importante em ciência, que é não ter medo de dizer que não, porque de repente nós temos um bocadinho esta coisa dos estatutos e da hierarquia e fica mal. E se dizemos que não sei, ele não é deste, mesmo que seja muito dentro da nossa área. E não há melhor do que nós dizermos não sei quando não sabemos, porque senão depois é uma cascata de erros é como quando estamos numa conversa, alguém diz o nome de uma pessoa e nós fingimos que sabemos. Bem, de repente para descalçarmos aquela bota é horrível porque não dissemos logo no início, olha, não sei, explica-me, não é? Exatamente. Isso é aquelas coisas que uma pequena mentirinha de repente é uma bola de neve, uma mentira enorme, não é? Mas acho que foi um ótimo início aqui de arranque deste nosso mês de consciencializar sobre o cancro de mama. Muito obrigada. Acho que fica aqui também estas 3 mensagens principais, não é? Da importância da prevenção, sem dúvida alguma. Vai ser sempre a primeira coisa a fazer, é vivermos saudáveis e em equilíbrio, não tem de ser assim uma coisa difícil e inatingível. O diagnóstico precoce, não é? Saber valorizar e reconhecer sinais de alarme, ter acesso aos médicos de família, aos cuidados de saúde, também eu acho que é muito importante. E depois saber também que há esta parte da investigação toda, mas descomplicá-la, não ter medo de fazer perguntas, não é? De ir procurar pessoas acessíveis como tu, que podem responder estas perguntas. Acho que são assim umas boas mensagens finais. E a Fundação GIM está aberta a toda a gente, todas as perguntas que têm podem-nos dirigir e nós tentamos responder com o que soubermos. Muito obrigada, Maria. Este foi o primeiro episódio das Pink Ribbon Talks, este mês com especial destaque este cancro que afeta tanta gente e para o qual o diagnóstico precoce é essencial. Já sabe que pode ouvir em todas as plataformas de podcast e juntar-se a nós nesta causa que toca a todas e a todos. 35 minutos.